Bem, bom dia, pessoal. Nós impetramos hoje um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para determinar a anulação do ato da mesa diretora da Câmara, que decidiu que a votação será quarta-feira de forma unificada entre todos os denunciados e pelos mesmos crimes. A decisão da mesa é que nós votaremos o parecer da CCJ. Essa é uma decisão que fere a Constituição Federal. O que o parlamento faz, ele aprecia as acusações. E existem 4 acusações neste caso. 2 contra o Temer, uma de que ele praticou o crime de organização criminosa e outra que ele praticou o crime de obstrução da justiça. Existem 2 acusações contra os 2 ministros, Moreira Franco e Padilha. Existem 4 acusações, é indispensável que a Câmara então faça 4 votações. Isso tem que ser até quarta-feira. Por isso que nós entramos com mandado de segurança para questionar essa decisão da Câmara que determina que será uma votação única e determinar desta forma que será uma votação individual para cada acusação. Quem aprecia a denúncia é o Supremo Tribunal Federal. A denúncia é uma peça jurídica. Só quem pode apreciar a peça jurídica é o Supremo. O que a Câmara aprecia são as acusações. E neste caso não há dúvida de que são 4 acusações diferentes e por isso tem que ser necessariamente 4 votações diferentes. O desejo do governo é ter uma votação única, rápida, onde os seus aliados possam dar um voto envergonhado, tímido e veloz. O nosso desejo é de que essa votação seja individualizada, para cada cidadão possa acompanhar o posicionamento do seu parlamentar e o mais importante, que a gente possa individualizar as condutas, individualizar a responsabilização. As acusações são diferentes. Contra o Temer, que ele é o chefe de uma organização criminosa. Acusação 2, de que ele praticou o crime de obstrução da justiça. Acusação 3, que o Padilha é membro de uma organização criminosa. Acusação 4, que o Moreira Franco é membro de uma organização criminosa. Se são 4 acusações, nós temos então que ter obrigatoriamente 4 votações. Entrou hoje com esse mandato? Impetramos hoje com o mandado de segurança. Não entramos antes, na fase da CCJ, porque a CCJ não julga, apenas faz uma instrução, elabora um parecer, algo que parece que orienta a Câmara. Como a CCJ não vota, apenas emite um parecer, não havia nenhum tipo de prejuízo. É diferente da decisão a ser tomada pela Câmara na quarta-feira, onde há uma votação. O parlamentar pode querer, por exemplo, autorizar o processamento do presidente, mas não autorizar dos ministros, ou vice-versa. O parlamentar pode desejar autorizar o processamento em relação ao crime, mas em relação ao outro, não. Por isso que a votação tem que ser individualizada, para o parlamentar, que neste caso é julgador, possa separar as condutas de cada um e, o mais importante, decidir de forma aberta, serena, transparente, qual a consequência para cada um desses denunciados. Agora, deputado, o que faz vocês acreditarem que o Supremo vai acatar esse pedido quando o Supremo tem adotado decisões até aqui de não interferir no Legislativo? Nesse caso, o Supremo não vai interferir. Na verdade, ele está sendo provocado por um parlamentar que tem o direito de ver um devido processo no julgamento. O direito do juiz, neste caso, que é o parlamentar, é claro, é nítido. Sempre é assim, o judiciário só interfere no poder legislativo quando provocado por um próprio membro do poder legislativo. Então não há uma supressão de poderes. A decisão final continuará sendo da Câmara dos Deputados. O único desejo que nós temos é que ela possa ser individualizada à votação, apurando a responsabilidade de cada membro de acordo com a sua acusação. Então foi uma ação individual do senhor e não do partido do... É uma ação enquanto parlamentar, não é o partido, é uma ação individual do parlamentar, que neste caso atua como julgador e está vendo o seu direito de individualizar as condutas, de individualizar as acusações sendo ferido. Alguém tem que garantir que o direito líquido e certo do parlamentar não vai ser ferido. Quem vai garantir isso não é a mesa da Câmara. Quem vai garantir a preservação do direito não é a maioria da Câmara. Quem vai garantir a preservação do direito do parlamentar é o Judiciário. O mérito da decisão cabe única e exclusivamente à Câmara dos Deputados. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a situação do governo com a sua própria base. A oposição, para começar, eu queria primeiro falar da oposição. A oposição, na primeira denúncia, tentou fazer uma ação unificada de obstrução, não tentar dar quórum. Como é que as oposições vão se comportar nessa votação de agora? Nós desejamos votar essa denúncia o quanto antes. O Brasil não pode pagar o preço caríssimo que está com a manutenção do Temer no poder. No nosso pedido, a gente não pede para adiar a votação. A gente pede que a votação seja quarta-feira, mas sem as ilegalidades.
corrigindo, permitindo a votação individualizada. Então o Brasil não suporta mais o adiamento dessa votação. O desejo é que seja votado, mas garantidos os pressupostos básicos do julgador de individualizar a responsabilização de cada um. Vai dar quórum? A oposição deseja dar o quórum para que nós votemos. Se a gente demorar esse processo mais uma semana, 2, 3, quais não serão as outras medidas que o governo Temer não fará em busca dos votos? Nós já tivemos aí a portaria em relação ao trabalho escravo, liberação de diversos recursos. Então o Brasil não suporta o adiamento dessa decisão. Independente do interesse parlamentar da oposição ou do governo, o compromisso com o Brasil é ideal que nós votemos logo. O senhor avalia que o presidente Temer está com uma base íntegra, que saiu ao longo da primeira denúncia para essa com a mesma integridade, ou existiu uma perda de articulação do presidente Temer aqui no Congresso? Não, o presidente Temer sabe que perdeu votos em relação à primeira denúncia porque não cumpriu com os argumentos, digamos, heterodoxos que ele usou. A base está insatisfeita, já teve uma votação menor na Comissão de Constituição e Justiça, por isso que também ele não abriu mão de não retornar nenhum ministro dele para a Câmara dos Deputados, mas ele sabe que a margem dele é a menor. Tendo mais de uma votação, nós temos a intuição de que ele não permanece no cargo, afinal de contas. Uma coisa é você votar uma única vez, timidamente e rapidamente. Outra coisa é você ter que manifestar a sua posição, a favor ou contra, qualquer lado que seja, 4 vezes, em 4 votações, uma para cada acusação. São a agenda que o governo quer retomar, eles estão medindo o tamanho da base aliada para saber se tem fôlego para a reforma da Previdência, enfim, essas outras votações que eles estão querendo. O governo usa as outras agendas apenas como discurso. Na verdade, ele se move única e exclusivamente pensando na denúncia. E assim tem sido, tanto que ele diz que só vai revogar a adesão do trabalho escravo depois da votação da denúncia. A gente nem sabe se vai ter governo ainda na quinta-feira. Quer dizer, o senhor sente uma perda de espaço e de influência do presidente Temer aqui no Congresso? O governo perdeu bastante aliados aqui dentro da Câmara, primeiro porque não cumpriu todos os argumentos que ele usou na primeira denúncia, segundo, principalmente, a pressão popular foi gigantesca em relação aos deputados que votaram contra a denúncia, a favor do Temer. E essa repercussão fez com que muitos deputados tentem, nesse momento, partir para o caminho da abstenção ou da obstrução. Tentem não votar, mas a sociedade vai estar acompanhando e se for individualizado, se forem 4 votações, com chamada uninominal, aí mesmo é que ninguém vai poder se esconder atrás de um voto rápido. Se for uma única votação, a oposição vai trabalhar com obstrução? Nós não queremos trabalhar com a obstrução porque manter o governo Temer por uma semana a mais é ainda mais caro para o Brasil. Os interesses parlamentares devem ficar em segundo plano. O ideal é que nós consigamos votar de forma individualizada cada acusação. Quem aprecia a denúncia é o Supremo Tribunal Federal. A Câmara aprecia as acusações, e nesse caso são 4, por isso é que tem que ser 4 votações diferentes. Obrigado.